Oi, meu nome é Érica Zanoni Fagundes Cunha, eu sou médica veterinária, mestre em patologia, doutora em zoologia e eu estudo o comportamento animal há mais de 15 anos. Diversos autores relatam que os animais são considerados sencientes, ou seja, eles sentem felicidade, amor, angústia, sofrimento. Eles têm emoções complexas e eles precisam de ambientes também para que possam executar comportamentos naturais. Se a gente não oferecer esse ambiente e se eles passarem por situações e emoções negativas intensas, eles podem desencadear vários processos neurobiológicos e, se forem crônicos, podem desenvolver transtornos mentais. Mas o que seria o estresse, né? O estresse, ele pode ser dividido em bom e ruim. O estresse agudo, que é o estresse bom, é que faz com que o animal viva, com que o animal se motive. O cortisol, que é o hormônio do estresse, ele começa a aumentar no horário de maior atividade desse animal. Então, por exemplo, uma zebra na savana africana, ela precisa do cortisol, ela precisa do estresse para ela conseguir fugir, para conseguir mandar energia para os músculos, para correr, né? Mas depois que o predador vai embora, tudo se normaliza. Mas o estresse crônico, quando o animal ele está num ambiente que não é adequado, quando ele sofre maus tratos, quando ele tem alguma limitação da sua expressão psicológica, esse animal ele pode desenvolver problemas graves, crônicos, né? O estresse crônico é como se todos os dias o animal aumentasse a sua frequência cardíaca, exigisse do seu pâncreas para produzir ali energia, para correr, para lutar. A reprodução dele é complicada, tanto que, né, a gente sabe que em cativeiro, onde as emoções negativas prevalecem, os animais dificilmente se reproduzem, né? Tem também uma diminuição grande da imunidade, predispondo a diversas doenças. E o estresse crônico também pode produzir problemas mentais. E quais são os transtornos mentais mais comuns nos animais? Então, a gente tem a ansiedade, em que existe uma movimentação intensa desse animal para algo que não é real. Ele começa a se agitar, começa a ficar nervoso, começa a aumentar seus músculos, ali, atividade muscular, e no fim não tem nada ocorrendo que possa prejudicar a sua vida. A gente tem também o transtorno de humor, a depressão, que é super comum em animais que foram separados do seu ambiente natural e também foram separados do seu bando, porque a maioria dos animais, eles são sociais. Eles precisam de outro animal da mesma espécie para conduzir a sua vida. Então, quando eles são retirados do ambiente, retirados do seu grupo, eles apresentam sinais como inapetência, como diminuição da atividade, diminuição e recusa de alimentos, tanto que em zoológico, os médicos veterinários, muitas vezes, eles precisam dar medicamentos para esse animal voltar a comer. Outro transtorno que é comum é o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, que acontece como em humanos, né? Normalmente o animal ele apresenta manias, né, movimentos repetitivos, apresenta um aumento de vigilância e começa a colecionar coisas que eles não vão utilizar. É bem comum em animais de zoológico também, para diminuir o estresse. Eles começam a andar de um lado para o outro sem uma função aparente, só para tentar diminuir o seu sofrimento. Outro sinal que é bem comum de toque em animais de estimação é a dermatite por lambedura, de ficar lambendo a pata até ocorrer o ferimento. Em macacos também eles fazem aquele movimento de catação, que seria catar piolinho, né? Mas quando eles têm toque, eles acabam ferindo o outro animal,
né? Então é bem complicado. Tem também o transtorno da ansiedade pós-trauma, que começou a ser estudado em animais que retornavam de guerra, cães, né, de guerra. E esses animais, eles apresentavam ansiedade praticamente diária, nervosismo, parece que flashes, como os seres humanos. E de tanto utilizar o cortisol, quando a gente vai fazer o exame de sangue, esse cortisol está diminuído. Tá? Então, de tanto a utilização. Normalmente, né, esses transtornos que são os comuns, eles são resultantes de algum evento traumático, né, de alguma situação em que ele não está no ambiente bom, em que ele não está expressando o seu comportamento. Os seres humanos, eles precisam entender que os animais têm as próprias necessidades. Muitas vezes, essa necessidade do ser humano de aprisionar e de projetar suas emoções faz com que os animais sofram, né? Às vezes a gente pergunta o que é tratar bem um cachorro, por exemplo, a pessoa acha que é mandar no pet shop passar perfume, sendo que para a necessidade interna do animal é ele cavar, é ele correr, é ele se esfregar num estrume, né? E para a gente não é a mesma coisa. Então, o ser humano precisa entender que os bichos têm as necessidades, têm os comportamentos, têm a parte social deles, e qualquer coisa que a gente faça de errado, eles vão apresentar comportamentos inadequados. Até o gatinho ali da sua casa, os gatos, eles são extremamente metódicos, eles têm a hora de checagem deles, eles têm o canto de alimentação, o canto de banho, eles têm também o canto do descanso. E se algum outro gato ou uma pessoa entra ali, ele já começa a se estressar. Então, por exemplo, né, a cada 3 gatos, um está em sofrimento, porque eles começam a disputar território. Então, muitas vezes a gente não entende, né? A gente sabe que os animais, eles fazem com que a gente tenha esse contato com a nossa criança interior, que aumente a nossa capacidade de amar, que a gente entre em conexão com os nossos instintos, com tudo que é natural. Só que muitas vezes a gente quer tirar isso do animal, quer tirar ele do natural e trazer para nosso empobrecimento de vida, né? Nossa robotização de vida. Então, por isso que os animais, eles apresentam esses distúrbios de comportamentos inadequados que, na verdade, são um sinal de que o bem-estar desse animal está pobre.